aprender um novo idioma pode ser um hobby, uma preparação para viajar ao exterior, um diferencial para a vida profissional ou até mesmo o interesse em manter tradições familiares. Enfim, seja qual for o objetivo, é algo que exige esforço e disciplina. Encontramos duas pessoas que aprenderam a falar outros idiomas de modos diferentes e depois utilizaram essas habilidades para ensinar. E são duas línguas presentes em nossa região, o italiano e o alemão. Fagner Berté Paris enfrentou um desafio que foi aprender a se comunicar em italiano quando teve a oportunidade de viajar para a Itália para se aperfeiçoar no futsal. Ele nos conta as dificuldades que encontrou. Em 2005, 2006 eu tive a oportunidade de ir morar na Itália para jogar futsal, onde eu permaneci por quase 6 anos. E eu fui para lá sem saber absolutamente nada, então senti muita dificuldade. Mas com o passar do tempo eu fui me adaptando, fui aprendendo pouco a pouco. Até queria comentar com vocês que para um processo de adaptação, você leva mais ou menos em torno de 1 ano para você conseguir entender o que o pessoal está falando e para você conseguir se comunicar. Quando eu fui para lá eu acabei fazendo a minha cidadania, a dupla cidadania italiana, né? Então eu sou ítalo-brasileiro hoje. E depois dessa minha experiência que eu tive lá, 6 anos praticamente, eu voltei para o Brasil, aonde eu exercia a profissão também, profissão paralela de professor de língua italiana, aonde eu formei mais de 5 ou 6 turmas, a gente acabou formando um curso que durava aproximadamente 3 anos. Fagner explica que existem muitos dialetos que são praticados na região, mas no país de origem da língua é bem diferente. Quando surgiu essa oportunidade de ir para lá, eu acabei não me preocupando muito com o idioma, porque como meus pais também são descendentes de italiano, e a minha avó, a minha nona no caso, né, ela falava o idioma, eu achei que ia chegar lá e ia ser tranquilo, né, porque a gente já tinha contato com a língua. Mas o que o pessoal fala aqui são dialetos, ou seja, eu costumo dizer até que é uma espécie de telefone sem fio, né, que com o decorrer dos anos, essas palavras vão se modificando. Então, quando eu cheguei lá, não tinha nada a ver com o que o pessoal falava aqui com o idioma oficial da Itália. Então, eu senti muita dificuldade mesmo, então tive que aprender na marra lá e forçado. Também conversamos com Arno Plácio Boese e o caso dele foi diferente. Ele aprendeu alemão com os próprios pais, que seguiam algumas tradições no dia a dia e em casa também se comunicavam utilizando esse idioma. Eu aprendi com meu pai, que o meu pai ele lia em alemão, que tinha um jornal de Porto Alegre, o jornal A Nação. Ele vinha com 8 folhas e 2 folhas eram em língua alemã. Daí o pai lia e nós tínhamos que escutar. Eu ficava atrás, eu olhava onde ele lia. A minha mãe era descendente austríaca e o pai era descendente alemão. Segundo Fagner, a maioria das pessoas busca aprender uma nova língua para poder viajar. Muita gente quer manter a tradição, né, dessa língua italiana e bastante gente também quer cidadania, então faz, ou também por pessoas que querem viajar, conhecer, para a Itália também ser um país bastante procurado nessa questão de turismo. Quem tem interesse na língua, sempre é importante a prática, porque por experiência própria também, se você acaba aprendendo e não praticando, você acaba esquecendo e perdendo todo aquele ensinamento que você teve. E foi isso que aconteceu com Plácio, que começou a dar aulas após ser procurado por uma pessoa que tinha o objetivo de ir para outro país. Tinha um médico lá do Maranhão. E daí eu disse, você tem que me desculpar, eu tenho um sotaque alemão. Mas não como você fala alemão, ele disse. Eu digo, eu falo alemão e escrevo também. Mas eu quero morar na Alemanha, quero aprender a falar em alemão, ele disse. Daí ele veio 3 vezes lá em casa, depois ele saiu daqui e foi para Curitiba. E daí eu pensei, já que tem aula para eu posso dar para mais gente. Daí comecei a dar aula lá em casa. E por causa da pandemia agora parou. E agora, Plácio, aproveita para se despedir dos nossos ouvintes, mas falando em alemão. Einen Arm und auf Wiedersehen. Um abraço e até a gente se vê de novo. Para o RBV Notícias, Maiara Bonenberger.